Sabe, irmãos, a igreja dos últimos dias é uma igreja que vai se mover em poder e autoridade como nunca se moveu nos seus 2000 anos de história. Deus quer liberar poder sobre a igreja. Deus quer liberar um poder que a igreja ainda não viveu. Eu sei que nós olhamos para a história da igreja, para a igreja primitiva, e nós falamos que queremos viver de novo o que eles viveram. Mas eu não creio que a igreja dos últimos dias terá poder menor ou igual à igreja dos primeiros dias. Deus inaugurou a igreja 2000 anos atrás, e a igreja estava num nível de poder. Mas 2000 anos depois, essa igreja precisa estar mais madura, precisa estar mais pronta. A igreja que vai ser arrebatada por Jesus é uma igreja gloriosa. Mas o nosso coração tem sido esmagado nesses dias por um sentimento do coração de Deus. Deus não vai liberar esse poder sobre a igreja enquanto a igreja não souber o que fazer com o poder. Nós cremos no poder e queremos poder, mas se Deus não nos der poder, a gente vai usar esse poder para ficar mais rico. A gente vai usar esse poder para casar melhor. A gente vai usar esse poder para empreender. Porque agora sinônimo do favor de Deus é você ser um empreendedor e não trabalhar para os outros. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. Uma igreja que vê a prosperidade material como sinônimo de maturidade no Evangelho. Mas o Evangelho nunca teve a ver com bens materiais. O Evangelho nunca teve a ver com você ter uma vida melhor aqui na terra. Há algo de muito errado com o nosso Evangelho se nesse momento há milhares de homens e mulheres de Deus do outro lado do mundo morrendo por amor a Cristo, e nós aqui no Brasil achamos que se eu fico gripado é porque eu estou crendo errado. Eu acho que uma doença é falta de fé, uma conta vencida é falta de fé. Eu não ter casado ainda e já estou beirando aos 30, tem algum problema? Uau, que problema! O nosso coração ainda é movido pelas mesmas coisas que o coração de quem não conhece Jesus é movido. Será que aquilo que nós vimos na cruz não teve poder de mudar nada na nossa vida e os sonhos continuam os mesmos? Nós acreditamos que agora que nós conhecemos Jesus, Ele vai restaurar os nossos sonhos e nós vamos voltar a sonhar as coisas que nós sonhávamos antes de conhecê-lo. E vai realizar todos esses sonhos da nossa infância. Eu quero te dizer que o Evangelho não tem a ver com você voltar a sonhar as coisas que você sonhava quando era criança. O Evangelho tem a ver com redimir todas as coisas, inclusive os seus sonhos. Eu estava aqui no momento do louvor e eu me lembrei quando em 2012, o pastor Wilson, na nossa conferência, ele deu eco à voz de dezenas de profetas ao redor do mundo, dizendo que uma onda de pregação da graça estava vindo sobre a igreja ao redor de todo o globo. E de fato isso aconteceu. A igreja descobriu a graça.
e tem pregado sobre o favor de Deus. Só que nós somos tão terrenos, tão materialistas, que nós pegamos a graça e reduzimos as coisas que têm menos valor para Deus. Você acha mesmo que Jesus foi para a cruz para você ter um carro zero? Você acha mesmo que Jesus foi para a cruz para você casar? Eu tenho algo para te dizer essa noite. Qualquer coisa que uma pessoa sem a cruz pode conquistar não tem a ver com o Evangelho. Você sabia que antes da cruz as pessoas já eram curadas? Então Jesus não foi para a cruz para as pessoas serem curadas. Ainda que na cruz eu encontre cura, Jesus não morreu para te curar, porque antes de morrer ele já curava. O Antigo Testamento está cheio de curas, inclusive ressurreição de mortos. Antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas já casavam. Você não conhece ninguém no mundo que casou? Você não conhece nenhum ímpio que tem um casamento bom? Nenhum. Eu conheço. Você não conhece nenhum servo de Satanás que está rico? Eu conheço. Você não precisa da cruz para essas coisas. Jesus foi para a cruz para nos dar acesso ao Pai. Deixa eu ir além com você. Jesus não foi para a cruz para você juntar multidões. Porque tem um monte de gente sem nada de Jesus, fazendo qualquer coisa e juntando multidões, gritando o nome deles. Você vê que até os nossos sonhos que nós maquiamos como sonhos nobres estão cheios de vaidade. Estão cheios de desejo por aquilo que é mau, aquilo que passa. Gente, tudo passa, até o ministério passa. Eu me lembro de uma madrugada que eu estava na janela do meu apartamento olhando para o céu, e quando a voz de Deus veio e ele disse: não crie o Benjamim para ter um ministério, crie o Benjamim para mim. Você sabia que é diferente? Se o seu alvo é ter um ministério, eu quero te dizer que você está desviado. Alinhe o seu alvo hoje. Filipenses capítulo 3, você está com a sua Bíblia aberta. Nós vemos revelado o coração do apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E ela foi escrita com Paulo preso, prestes a morrer. Você vê a diferença desse evangelho do nosso evangelho? E ele vai escrevendo na sua carta, essa carta tem só 4 capítulos e por 16 vezes ele fala a palavra alegria. Ele está muito alegre. É uma das únicas cartas de Paulo que não foi escrita para corrigir ou repreender uma igreja. Foi só para agradecer, e a carta está repleta de afetos e de carinho que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja. E ele fala aqui em Filipenses, agradece os irmãos. Ele escreve falando: olha, eu quero lembrar vocês que eu estou preso, mas as minhas aflições são para o crescimento do evangelho. Vai um pastor falar isso no púlpito, vão dizer que ele está decaindo da graça. Mas o apóstolo Paulo escreveu que ele sofria por causa do evangelho. Mas você não quer sofrer. Você acha que o evangelho vai tirar todo o sofrimento da sua vida. Eu tenho uma coisa para te contar hoje. O que acontece no casamento do ímpio acontece no casamento do crente.
E se você está aqui para o seu casamento ser tudo bem, eu te digo, pode ir embora. Nós estamos aqui por outras coisas bem maiores. Bem maiores. Porque o crente fica desempregado. O crente fica doente. O adultério entra na casa do crente. Filho de crente morre cedo. Tudo acontece porque o sol nasce para o justo e para o ímpio. A diferença não são as circunstâncias que você vai passar porque você tem Jesus. A diferença está na alegria que o apóstolo Paulo escreveu. E aqui no versículo 1 do capítulo 3 ele disse: resta, irmãos meus, depois de tudo que eu já escrevi, que vos regozijeis no Senhor. Você percebe a diferença? A sua alegria, ela está no Senhor. Eu estou preso e acabei de apanhar, mas eu estou alegre no Senhor. Eu não estou alegre no casamento, que hoje o meu casamento, irmãos, está maravilhoso, mas amanhã pode não estar. Por isso a minha alegria tem que estar no Senhor. Eu não posso estar alegre porque eu tenho um filho, porque pode ser que amanhã eu não tenha mais. Porque eu estou no mundo e aqui acontece de tudo. A minha alegria precisa estar no Senhor, sabe por quê? Porque Ele não muda. As circunstâncias mudam, mas Ele não. E Ele disse: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Sabe quando você ouve uma pregação e fala assim: de novo vai falar disso? De novo graça? De novo amor de Deus? De novo a mesma coisa? Ele fala assim: eu não vos aborreço de escrever sempre a mesma coisa, porque é segurança para vocês. Às vezes pode parecer feio, errado, sei lá o que pode parecer, quando alguém me pede uma indicação de um livro. Aí eu indico 66. Você já leu 66? Já decorou? Não, então lê de novo. Lê de novo, porque a sua segurança está aqui. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não procure coisas novas. Não procure uma pregação nova. Não sei você, mas eu já fiz isso. Você vai no YouTube e fica procurando uma pregação. Ah, não, essa aqui deve falar a mesma coisa. Ah, não, essa aqui deve falar. Ah, essa aqui deve ser diferente. Estou procurando uma novidade em Deus. E aí no versículo 2, o apóstolo Paulo já diz: guardai-vos dos cães. Quem são esses cães que o apóstolo está falando? Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. O apóstolo Paulo, você não pode, mas ele pode. Ele chama os maus obreiros de cães. E sabe quem é que ele está chamando de cães? Os maus obreiros que pregam a circuncisão. A circuncisão, e a gente volta nesse mesmo tema mais uma vez. A circuncisão que o apóstolo fala era o sinal da aliança. Que o Senhor pede a Abraão que circuncidasse, que cortasse a carne de todo menino nascido na sua casa. E todo judeu, todo israelita, todo filho de Abraão precisava no 8º dia de nascido ter a sua carne cortada como sinal da aliança, o sangue derramado como sinal de que a aliança de Deus, o relacionamento de Deus, em especial que era para Abraão, estava alcançando aquela pessoa que teve a sua carne também cortada. Mas Jesus, ele veio para estabelecer uma nova aliança.
Por isso a carne de Jesus foi cortada, e Ele é o sacrifício perfeito, aceito pelo Pai de uma vez por todas, e nele todos nós somos filhos de Abraão, herdeiros das mesmas promessas, e a Bíblia diz, promessas ainda maiores. Quando Paulo fala que vocês precisam se guardar, se proteger dos cães, os cachorros, os maus obreiros, os que pregam a circuncisão, Paulo está falando daqueles que pregam que algo no seu relacionamento com Deus tem a ver com o que você faz, tem a ver com o seu sacrifício, tem a ver com o seu esforço, tem a ver com a sua entrega. Ele fala, guardem-se de uma pregação que coloca você na equação. Guarde-se de um evangelho pregado que tem a ver com troca. Sabe o que é triste nos púlpitos das igrejas? E o Espírito Santo é minha testemunha que quando falo dessas coisas, não me vem nenhum lugar e nenhuma pessoa em específico à mente. Mas o que é mais triste é que nós, pregadores, pregamos a graça e tudo tem a ver com Deus em todas as áreas. Mas na área material tem a ver com a sua entrega. Alguma coisa tem que ter a ver com você. O apóstolo Paulo escreve, guarde-se. Guarde-se, é um conselho da Bíblia. Guarde-se de qualquer pregação que você ouve por aí. Guarde-se de qualquer pregador que você ouve por aí. Não ouça qualquer coisa. É um conselho da palavra. Não dê ouvidos a qualquer pessoa que tem cara e jeito de evangelho. Guarde-se de um evangelho falso. Mas você não dá conta de se guardar de um evangelho falso, porque você não conhece o evangelho verdadeiro. A palavra diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. É muito mais fácil para nós ouvirmos do que lermos. E a gente ouve e aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que parece com Jesus. Qualquer coisa que cita versículo de cor. Qualquer coisa que tem uma emoção e que está falando de graça. Qualquer coisa que parece com o meu pastor, eu estou engolindo. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui, ali mais para frente, no capítulo 3 mesmo, ele fala, se você não concorda com alguma coisa que eu falei, não tem problema. O problema é se você concorda com tudo. O problema é você aceitar tudo. O problema dessa igreja não é que nós não nos alimentamos, mas é que nós nos alimentamos mal e muito mal. Escolha o alimento que você come. Seja fresco para a comida espiritual que você está ingerindo. Escolha mais. Rejeite mais coisas, porque o mundo está repleto de cães e maus obreiros. E você precisa vigiar, porque a sua dieta espiritual é responsabilidade sua e de mais ninguém. Conheça a palavra, leia a palavra, não absorva mais o que homens escreveram do que a palavra, porque eu falo, os 66 livros da Bíblia, eles têm uma supremacia, eles estão acima de qualquer outra escritura. Não existe nada que um homem pode escrever que seja infalível. Deixa eu te dizer, não existe nenhum livro que você aproveita tudo, só a Bíblia. Mas você insiste que para melhorar a leitura você precisa ler o que os homens escrevem. Você quer melhorar a sua leitura, comece pela Bíblia. Comece pela palavra, sabe por quê? Porque é o único livro que é uma pessoa.
você lê a Bíblia, você está se alimentando do próprio Jesus. É Jesus que você está ingerindo. Quando a gente come qualquer porcaria, a gente passa mal. Dá dor de barriga, a gente vomita, a gente fica ruim. E daqui a pouco nem o que é bom desce mais. Por isso tem gente que desvia e não aguenta ouvir palavra. Porque agora até o verdadeiro evangelho você não está dando conta de engolir, de tanta porcaria que você comeu no YouTube. Vigia. Vigia, porque a responsabilidade do que você come é totalmente sua. Por isso o apóstolo nos aconselha: guardem-se dos maus pregadores. E ele fala: guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo: a aliança que nós temos com Deus não foi estabelecida por algo feito pelo nosso esforço, mas a nossa glória, nossa confiança está em Cristo e no que Cristo fez. A obra de Cristo, ela tem um efeito maior, ela é mais eficaz do que qualquer coisa que eu possa fazer. Então eu não posso confiar no meu nível de consagração, eu não posso confiar no meu nível de oração, eu não posso confiar na minha história com Deus. Eu preciso confiar no que Ele fez, e somente no que Ele fez. Eu não confio no que eu faço, até porque eu não faço certinho sempre, até porque eu não faço todo dia, até porque eu não dou conta de fazer a semana inteira. Então é melhor confiar naquilo que a Bíblia diz que Deus já aceitou, ao invés de me esforçar para confiar em algo que Deus pode aceitar. Mas é interessante que o apóstolo ele fala: não confiamos na carne. Vocês estão lendo a Bíblia comigo? Não confiamos na carne, ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O apóstolo está dizendo: se tem alguém que pode dizer que pode confiar no que fez e no que é, esse alguém sou eu. Olha a minha história, olha quem eu sou. Porque aí você tem a impressão, alguém que escreve isso, fala assim: olha, não confie no que você faz, não olhe para você, não olhe para aquilo que você consegue fazer. A impressão que dá é que quem está falando é um Zé Ninguém, que ele mesmo não faz, ele não dá conta de fazer, e por isso ele fala para a gente não confiar naquilo que a gente pode fazer, porque ele é ruim demais. Aí ele fala: não, gente, não confie no que você pode fazer, porque se fosse para confiar, quem podia confiar sou eu, porque eu dei conta de fazer tudo. Aí ele fala no versículo 5: eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. A gente tem uma imagem negativa dos fariseus, por causa dos fariseus da época de Jesus, mas os fariseus eram aqueles que guardavam a palavra, e só por causa dos fariseus a palavra foi guardada e conservada como ela é. E Paulo ele está falando: eu era desses. Então assim, de igreja, eu já fui da melhor igreja. Dentro da melhor igreja, eu era da melhor equipe. Dentro da melhor equipe, eu tinha a melhor função. Eu nunca cheguei atrasado, eu sempre fiz tudo muito certo. Aí ele continua: segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Isso aqui também não era algo negativo. Ele amava tanto a palavra que ele guardava, que quando a igreja surgiu, deu-se a impressão que era algo contra a palavra, e ele começou a perseguir a igreja, porque eles tinham amor e zelo pela palavra. Ele era um homem maravilhoso, e ele ainda fala: segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que ele está falando?
Se pegasse a lei de Moisés, o Antigo Testamento, você não ia achar nada que você podia repreender Paulo. Não tinha nada que Paulo não fazia de maneira correta, de acordo com a palavra. Ele era irrepreensível. Aí ele fala no versículo 7: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por amor a Cristo. A gente faz um negocinho desse tamanho certo, e a gente já se fia naquilo. A gente já começa a confiar naquilo que a gente pode fazer. Sabe quando você se sente injustiçado? Porque não foi você levantado, porque não foi você escolhido, porque não foi você à frente. Injustiçado porque você acha que você tem uma história, porque você acha que você tem muita coisa. Eu acho lindo que a cruz, ela não vai tocar somente na fraqueza da nossa carne, mas ela toca diretamente na força da nossa carne. A cruz não quer que você renuncie só às áreas que você é ruim, que você é fraco. A cruz vem para você crucificar as coisas que você é bom. Na cruz deve ser crucificado o seu conhecimento também. Na cruz deve ser crucificada a sua consagração também, a sua vida de oração também, porque nada dessas coisas você pode se fiar, porque você escolhe: ou eu confio na cruz e não confio em mais nada, ou se eu confiar em alguma coisa minha, eu estou rejeitando a cruz. Nós não somos desses que confiam naquilo que nós fizemos, na nossa história, na nossa vida. Tem gente aqui que está confiado no que você já viveu com Deus, no que você já experimentou em Deus. Você olha para as coisas que Deus já fez na sua vida e as coisas que você já mergulhou em Deus, e você confia nisso, você se apega nisso para continuar. Pessoas apegadas em experiência são rasas na palavra, porque como você não tem a palavra para se apegar, você se apega no que já aconteceu. Deus está falando para você renunciar às coisas boas que você já viveu nele também. Por muito tempo você passou achando que a sua história com Deus até aqui tem um valor e um significado crucial para o que você vai viver daqui para frente. Serviu de base, sim, te alimentou, sim, mas Deus não convida ninguém para olhar para trás. Deus não convida ninguém para olhar para as coisas velhas. Deus é um Deus de novidade. Quantas vezes você chegou para Deus e Deus falou para você que vai fazer coisas novas, e aí você fala: de novo coisas novas, de novo coisas novas? Sim, porque Deus é um Deus de novidade, de vida, de coisas novas constantemente. Só existe uma coisa que não passa, é a cruz, e é nela que você precisa confiar. Você precisa de uma experiência com o Cristo crucificado. Você precisa de uma experiência com o Cristo morto no Calvário. Não é uma experiência de dó, de pena, de um mártir. É uma experiência de uma vitória sobre a morte, uma experiência de vitória sobre o pecado. Porque a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi pregado no Calvário junto com Cristo. Já não há mais dívida alguma. Você precisa ter essa experiência. Você precisa ter uma experiência com o sangue vertido na cruz. Você precisa ter uma experiência com a obra da cruz. Você precisa olhar para ela. Você precisa olhar para aquilo que Jesus fez. E quando você vê aquilo que Jesus fez, você vai ter revelação do quanto é pequeno qualquer coisa que você possa fazer. Você se admira demais.
Você admira homens demais. Você admira obras de pessoas. Não significa que você não deve honrar, mas os seus olhos não podem estar fixados nas coisas que pessoas fazem, porque aquilo que Jesus fez é o que tem que chamar a sua atenção. A cruz está fixa diante de nós, e nós precisamos olhar para ela e ter uma experiência com ela todos os dias. Nós rejeitamos demais o que Jesus fez. Nós desvalorizamos demais a obra do Calvário. Valorize a obra do Calvário, porque é por causa dela que você está aqui. Valorize a obra do Calvário, e as demais coisas vão perder o valor. E ele continua o texto. No versículo 8 ele diz: e na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas. Não é só essa lista de coisas que eu fiz. Todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Não é uma questão de troca, não é uma questão de comprar conhecer a Cristo, mas é uma questão de valorizar o conhecimento de quem Cristo é. Jesus Cristo, ele disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo achado um tesouro, o enterrou, vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra e ter aquele tesouro para ele. E aí no próximo versículo ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, ficou sem nada, para ter essa pérola. Você acha que graça, nova aliança tem a ver com não perder nada? Mas não é perder para merecer, é perder por valorizar. A nossa geração sofre por coisas que Deus não está nem aí. Nós rimos de coisas que fazem Deus chorar. Mas a primeira coisa que muda na vida de alguém que começa a se relacionar com Jesus são os seus valores. Quando você começa a conhecer Jesus na intimidade, os seus valores são trocados. Um carro não é tão importante mais. Casar não é tão importante mais. Sabe, eu falo dessas coisas, eu não estou dizendo que Deus não tem essas coisas. Porque eu sei que a nossa mente está tão apegada que dá a impressão que eu estou falando mal de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar, claro que tem. Mas todas as bênçãos que nós podemos encontrar, elas são muito pobres. A graça de Deus não é para dar coisas tão pequenas para nós. Jesus não ia precisar morrer para você ter uma vida boa. O apóstolo Paulo escreveu que se nós esperarmos por Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o nosso evangelho tem a ver com as coisas dessa terra, nós somos muito miseráveis, não precisávamos conhecer o evangelho. Ele diz: se não é verdade a ressurreição e a eternidade, é em vão a nossa fé. Gente,
a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo, se for para a gente crer que a gente se envolve nisso aqui, para receber mais bênçãos, mais prosperidades e mais coisas aqui, e não ter nenhum tipo de perda. Qualquer perda na vida de uma pessoa é relacionada à falta de fé, não está crendo corretamente, porque agora a acusação mudou. Você não pode acusar mais. Então você não pode dizer que o Thomas bateu o carro porque ele está em pecado. Que agora a gente crê correto. Mas se um dia ele bate o carro, outro dia ele perde o emprego, no outro dia ele fica doente, ele não está crendo corretamente. Aí ele fica acusado que precisa crer certo. Porque quem crê certo só vive de vitória em vitória. Então o apóstolo Paulo, gente, ele cria muito errado. Porque ele abria a boca para pregar, apanhava. Foi preso não sei quantas vezes. Ele fala que o navio afundou com ele 2 vezes em pregar o evangelho. Se ele sentasse com um dos pastores do YouTube, ele ia ser altamente repreendido, porque ele está vivendo um evangelho totalmente errado. Muito parecido com o que Pedro fala para Jesus, quando Jesus fala que me é necessário ir para Jerusalém para ser crucificado, e Pedro fala assim: jamais. E aí Jesus olha para Pedro e olha para todos os que pregam contra sofrimento e diz: para trás de mim, Satanás. Porque a vida maravilhosa aqui na terra quem oferece é o diabo. Não é? A tentação de Jesus qual que foi quando o diabo apareceu para ele? Se prostre diante de mim e eu te darei todos os reinos da terra. E nós muitas vezes não pregamos o evangelho assim, que se você vier para Jesus você vai ter todos os reinos da terra. É Satanás disfarçado, muitas vezes na boca de Pedro, que é um homem de Deus, muitas vezes na minha boca, muitas vezes na sua, quando você ora, crendo piamente que o evangelho é para te dar uma vida muito boa. Mas o apóstolo Paulo fala: eu escolhi perder todas as coisas para conhecer a Cristo. Eu quero te dizer algo: se você escolher conhecer a Cristo, pode ser que você tenha muitas perdas na sua vida. Mas eu vou te dizer, isso é graça. Sabe por quê? Nos versículos, lá no primeiro capítulo de Filipenses, Paulo escreve assim para a igreja dos Filipenses. Ele fala assim: olha, considerem-se privilegiados, porque vocês foram escolhidos para Deus, para não somente crer em Jesus, mas sofrer por Ele. Se você decidir conhecer a Cristo, você vai ter muitos sonhos frustrados. Se você decidir buscar a Deus e conhecer a Cristo como Ele é, pode ser que muitas coisas que você planejou para a sua vida comecem a dar errado. Se você decidir conhecer a Cristo, pode ser que muitas coisas que estão dando certo parem de dar. Mas se muitos homens na história fizeram essa escolha, é porque vale a pena. E para nós encerrarmos, o apóstolo continua escrevendo. Na verdade, versículo 8 novamente: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo que sofri perda de todas essas coisas, e as considero como lixo, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Comunicação das aflições de Cristo, compartilhar das aflições de Cristo, participar do seu sofrimento, é o convite do evangelho. E aí ele fala no versículo 12: não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas eu prossigo. Se você tomar essa decisão hoje, amanhã se lembra disso e fala: eu prossigo.
10 anos esteja dizendo: eu prossigo. Mas você já está há 20 anos dentro dessa mesma igreja, não saiu do lugar. Não, é que eu prossigo. Mas desde que você começou a essa vida radical de oração, que você conheceu Jesus, tem tanta coisa na sua vida dando errado. Não, é que eu prossigo. Eu nem percebi que um monte de coisa deu errado, nem percebi as perdas que eu tive. É porque eu prossigo. Aqueles que estão de fora vão olhar como aqueles homens olharam quando a mulher derramava os perfumes aos pés de Jesus e falava assim: que desperdício. Mas que desperdício, a gente podia estar vendendo isso e ajudar a associação da Esther. Que desperdício. Vão te olhar e vão achar que é desperdício. Vão olhar e vão achar que é a maior besteira que você está fazendo da sua vida. Mas é que eles não viram o que você viu e está prosseguindo. Porque Jesus é tão belo, que a sua beleza nos atrai de tal forma, que nós ficamos enebriados, bêbados com a sua beleza, atraídos pela sua beleza, e nós começamos a perseguir a sua beleza, ir atrás da sua beleza para alcançá-lo, para vê-lo melhor, porque o apóstolo disse que nós vemos ainda como que embaçado, mas parece que quanto mais nós prosseguimos, melhor está ficando essa visão, e eu começo a prosseguir até alcançar, e naquele dia nós o veremos como ele é, e o conheceremos como somos conhecidos. É atrás disso que eu estou.